Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FGAA, Fiagro, e assim, é um Fiagro bem interessante, pessoal, porque ele é um Fiagro que sem problemas, não tá carregando nenhum problema, embora esse mês eles tenham apresentado alguma questãozinha de levantar um pouquinho a sobrancelha, mas sem problema nenhum. E é um fiagro pequeno, fora do mainstream, que a gente fala, né? Nenhum desses fiagros grandes. E está fazendo um movimento muito interessante pró-cotista, que é a questão da recompra de cotas, que a gente não vê em outros fundos até maiores esse tipo de iniciativa. A gente já viu no caso do BRCO que ele fez isso, acho que o CPTI, se eu não me engano, o CPTI, o FIINFRA da Capitânia também fazendo esse processo. Deixa eu fechar só a janela aqui. O FIINFRA da Capitânia fazendo isso, mas motivado, fazendo consulta, CVM, acho que é o primeiro desses aí que eu tô vendo, e espero que os outros fundos sigam isso. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas vamos lá para o relatório gerencial de janeiro. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de janeiro. Você deve estar vendo esse vídeo no carnaval, que como vocês sabem, eu estou gravando durante a semana aqui, porque nesse momento eu estou viajando, então não se preocupem com o prazo aqui, mas está dentro do mês sem problema nenhum. Então, relatório agora de janeiro, vamos falar a carteira 100% adimplente, que é aquilo que eu falo para vocês desde do começo, quando eu comecei a analisar o FGA, né? Estou acertando só o volume aqui. O FGA, que é a questão de ele paga pelos outros fiagros, e não somente pelos outros fiagros, mas pelo momento que a gente está de mercado, que a gente tem queda e depois sobe um pouquinho, voo de galinha, depois cai de novo, mas somado à situação dos outros fiagros, que acabou derrubando muito as cotações de praticamente todos os fiagros, e o caso do FGA, ele segue 100% adimplente, sem problema nenhum, pagando dividendo muito interessante, e aqui acho que é o principal ponto desse mês, que é o estudo avançado para recompra de cota, a gente vai falar sobre isso. Cotação 7,57, se a gente for ver, ele fechou hoje a 8,04, valorizou bem, mas pessoal, valorizou, mas já desvaloriza de novo, a gente ainda está num momento muito volátil. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de domingo, assista, que eu falo sobre essa questão do melhor momento de compra de qual é o melhor momento do mês para você investir num fundo imobiliário. Não deixe de assistir se você não assistiu ainda. Dividendos mensais projetados de 11,5 centavos, podendo variar o guidance dele, né, de 10,5 a 12,5. Eu acho muito estranho isso, né, mas paciência. A distribuição de 11 por cota, equivalente a 1,14 no mês em relação ao preço da cota. Bom, então o fundo distribuiu 11, teve tá com deságio aqui na cota patrimonial do fechamento, né, no cotação de mercado no fechamento de janeiro, de 21% de desconto, de deságio, mas se a gente for pegar hoje, a cota dele 8,04, né? Se eu pegar 8,04 dividido por 9,63, a gente está falando de deságio aí de 17%, ainda é considerável, mas diminuiu bem, mas assim, nada que não possa voltar, porque a gente está vivendo um momento aí bem conturbado. 16 devedores, 77% originação própria, 99,7% alocado em CDI, uma duration aí de 2,26 anos. O fundo completou 3 anos de existência, e o relatório, vocês podem ver, quem acompanha aqui, ele mudou, ele ficou bem, eu gostei, porque eles deixaram a questão da conversa sobre as culturas lá para baixo, e porque antes era no começo. Isso acaba atrapalhando, porque tem pessoas que não querem ver muito sobre todas as culturas, eles querem ver o fundo como os resultados. Eu acho que foi bem bacana essa mudança que o fundo fez. Eu só que provavelmente deve ter sido algo de alguma sugestão de cotista, porque eles colocaram aqui que contamos com a contribuição dos cotistas e do mercado. O fundo encerrou janeiro 7,57, como a gente já sabe, R$ 8 hoje, apresentando desconto de 21,4%. E aqui a gente vê a sensibilidade do fundo, né? Ó, na data da publicação, a cota se encontrava com... Na verdade, esse aqui não é acessibilidade, esse aqui é o desconto da data da publicação do relatório e não a de fechamento, que é muito parecida com a de hoje. A gente vê aqui o rendimento
É que na verdade é sensibilidade, sim. A gente vê aqui em relação à cota patrimonial, o dividendo líquido de E, se a gente for ver, dividend yield ao ano com a cotação que a gente está falando aqui, basicamente nessa linha aqui, né? Deixa eu pegar certinho aqui. Nessa linha aqui. Tá falando aí de um yield de 17,8, de 81% ao ano, dividend yield CDI 4,12%. Então, assim, bem interessante mesmo. E vamos falar sobre a questão das cotas, né, pessoal? Que eu acho que esse aqui é o ponto principal desse relatório, tanto é que eles até estão deixando de lado um pouco a questão de compras, de movimentação da carteira e focando muito nisso. O fundo soltou esse fato relevante aqui. Na verdade, não foi fato relevante, foi um comunicado ao mercado sobre uma consulta que o fundo fez à CVM para se ela autoriza com que o fundo faça isso. Em autorizando, nem a CVM autorizando, primeiro, depois que ela autorizar, vai vir uma consulta formal aos cotistas para eles aprovarem o programa de recompra, a quantidade, o prazo, as condições, e aqui é sempre importante, né, que as condições são a recompra e as cotas vão para a tesouraria e são canceladas, porque não faz nenhum sentido a cota continuar existindo. Pessoal, a grande questão é a seguinte, eles até colocam aqui que a gestora considera como referência a recompra de cotas num preço 5% acima da cotação de mercado, na data do protocolo, limitando a 95% do valor patrimonial. E aqui eles até falam, né, com base no preço do protocolo, seria que foi de R$8, estima-se a recompra entre 8,40 e 9,15. Lembrando que ela tem que estar abaixo do valor patrimonial. E o valor patrimonial do fundo hoje é quanto? Deixa eu pegar aqui, Cadê valor patrimonial? 9,63. Pessoal, qual que é a vantagem? Eu fiz um vídeo sobre a recompra, no caso acho que foi do CPTI. Eu fiz um Excel mostrando, eu não vou fazer de novo, eu vou até deixar o link desse vídeo aqui para vocês, que eu falo como é bom para o cotista isso. Inclusive, pessoal, acho que isso aqui é importante até eu falar, porque o processo de recompra ele é muito comum no mercado de ações, principalmente no mercado americano. Porque lá, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, os dividendos são tributados em 30%. Então, não é que nem aqui que tem isenção dos dividendos, tanto de ação quanto de fundo imobiliário, lá é tudo tributado em 30%. Então, algumas empresas, para proporcionar um ganho maior para o cotista, eles fazem recompra de cotas. Porque o que basicamente é recompra de cotas, pessoal? É o seguinte, imagina você, é um baita cotista do fundo. Eu vou usar esse termo, esses números para facilitar o entendimento. Vamos supor que você é cotista de um fundo imobiliário, em 10% você tem 10% das cotas do fundo. Então você recebe 10% do resultado do fundo em termos nas cotas. Só que a questão é a seguinte, o fundo ele diminui a base de cotas, a base total. Então, como você tinha 10 num montante X, agora o montante ele é X menos 10, por exemplo. A sua porcentagem passa de 10 para 13%, para 14% do total. Então, você acaba tendo maior participação no resultado do fundo. E claro que isso acaba ajudando na questão da distorção de preço, porque você diminui a quantidade de cotas por uma mesma demanda. Ou seja, as pessoas que estão comprando e vendendo o FGA não mudam, só que a quantidade de cotas diminui, então a tendência é com que o preço suba. E isso é uma das maneiras que, principalmente o mercado americano, usa para remunerar acionista. Como eles sabem que o dividendo é tributado, então vamos fazer o seguinte, em vez de eu te pagar dividendo, eu vou usar o dinheiro e vou recomprar cotas. Por quê? Você aumenta a sua participação na empresa, e esse aumento de participação, ele se reflete numa valorização das cotas. Então, é basicamente isso que o FGA quer fazer, e todos esses fundos aí que iniciaram essa questão de processo de recompra. Então é muito positivo isso para o fundo e esperamos que dê certo e que outros fundos sigam sempre seguindo essa regra, né? Sempre a cota tem que estar abaixo do valor patrimonial, senão não faz muito sentido fazer essa recompra. E claro que, porque lembra, né, pessoal, o fundo ele vai usar dinheiro do caixa para poder fazer essa compra. Então acaba que o patrimônio dele sai de um lado e vai para o outro. Então tem que pensar sempre nisso, porque o dinheiro está lá no caixa. Não faz, o fundo está deixando, por exemplo, de investir num CRA para recomprar cotas. Então tem que valer a pena nessa
nessa questão. Então, falando agora sobre a carteira do fundo, segue 100% adimplente, e aqui um ponto de atenção que eu citei no começo do vídeo, que tem alguns casos aqui, como a Ubifol, que é 5% do PL, a Prime Agro 03, que convocaram a assembleia por causa de quebra de covenant, ou seja, algum indicador financeiro do que eles não falam aqui não foram cumpridos. Por exemplo, tem um indicador financeiro que é dívida líquida sobre o EBITDA. Ele tem que ser 3, e a empresa nesse ano ficou em 5. Então ela quebrou um requisito financeiro. Isso não significa inadimplência, é apenas um indicativo que a empresa pode passar algum sufoco lá na frente. É simplesmente isso. Aí eles até colocam aqui, é importante ressaltar que os waivers não configuram dependência. E o waiver, na verdade, é o credor perdoando isso. Fala, beleza, eu aceito que você quebre esse covenant, mas o que eles não falam aqui é quais foram as contrapartidas. Porque normalmente quando tem esse waiver, o que acontece? Fala, eu como credor, eu perdoo que você quebre esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Mas em contrapartida, eu vou querer aumentar, vou cobrar uma taxa sua, vou falar que você não deve passar de tantos por cento da sua receita, que é o CAPEX, a parte de investimento, você não pode ultrapassar tantos por cento da sua receita em investimento, ou seja, não imobilizar ativo. Então tem alguns requisitos, né, alguns casos, né? Então aqui eles não falam nada sobre isso. Aqui eles falam avançando com uma estruturação, uma nova operação, e aqui eles falam que eles suspenderam essa estruturação, né? Porque eu lembro que eles falaram que acho que foi outubro, novembro, eles estavam estruturando e cancelaram isso. Por quê, pessoal? Eles até deixam claro aqui que eles estão focando na questão da recompra de cotas. Eles falam, no momento consideramos a alocação de recurso de recompra representa a melhor estratégia para maximizar o valor para os cotistas. Bem interessante essa visão deles, né? Então, aqui os devedores, o fundo hoje, que é um dos pontos de atenção, né, que é 65% em sucro energético, que eu não vejo tanto problema, ainda mais sendo do setor sucroalcooleiro, é um setor bem resiliente. O fundo tem a parte de ativos, 93% alocado em CRA, 63% da carteira é carrego, um pouquinho de giro, Fiagro e tem um pouco de caixa, 6%. Fundo distribuiu uns centavos, como a gente já sabe. Aqui a gente vê o resultado, o fundo gerou 11,7, pagou 11, então aumentou um pouquinho da reserva, está com 5 centavos aí de reserva, 50 mil cotistas, vem crescendo bastante o número de cotistas, isso é importante, mas ainda continua sendo um Fiagro meio fora do mainstream, e para quem quer investir isso é bom, porque não chama tanta atenção assim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.